ponto a comparação é uma coisa ruim? Hello! Seja bem-vindo ao Pod Mais, um podcast criado para a gente falar sobre criação de conteúdo, posicionamento e desenvolvimento pessoal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no canal, deixe seu joinha para sempre ser avisado quando tiver vídeo novo, porque toda semana a gente tá aqui trazendo conteúdo assim dos melhores para você aprender sobre criação de conteúdo, posicionamento, desenvolvimento pessoal e tudo mais que eu gosto de falar. A gente vive uma era em que a gente está vivendo um momento da humanidade em que existe coisas boas e coisas ruins em todos os aspectos. E a comparação é uma dessas coisas, é uma dessas características. Porque existe o lado positivo e o lado negativo. E a minha opinião. Então a gente vai trazer todas essas questões e todo esse assunto para esse vídeo de hoje. Ultimamente, a gente tem visto uma onda de muitas pessoas falando sobre a comparação de como isso é ruim para você, como isso é maléfico e quanto isso atrapalha na sua vida. E eu realmente concordo. Mas eu também concordo que você só tem como medir o seu progresso, medir o quanto você está se tornando bom, quanto você está progredindo, quanto você está se transformando. Você só consegue medir isso se comparando com uma pessoa que já chegou aonde você quer chegar. O lado positivo e o lado negativo da comparação. O lado negativo da comparação é aquele lado onde você se compara com coisas sobre o ter. Coisas que é material. E na maioria das vezes, coisas que é até sentimental. Nós olhamos para uma outra pessoa que tem uma casa melhor, um carro melhor, condições melhores de fazer uma viagem legal, um passeio legal, ela mora numa casa boa, ela tem muito dinheiro e dinheiro não é um problema na vida dela, o que é na grande maioria da sociedade. E para essa pessoa que não tem nada disso, tem o corpo maravilhoso, principalmente para quem é mãe, vai entender que quando a gente sai da maternidade, quando a gente sai ali os primeiros meses, é muito difícil, porque nós estamos em um corpo que a gente não se conhece, a gente tá num corpo novo, a gente não tem mais aquele corpo de antes, e tá tudo meio estranho, principalmente porque os órgãos são tudo fora do lugar, enfim. E aí você olha aquela influenciadora que você acompanha e ela tá com o corpo, voltou em um mês, ela já tá malhando, ela já tá com aquele corpo bonito, ela já tá fazendo um monte de coisa, ela dorme todos os dias. Mas você compara essa realidade e você olha para isso, mas você não olha para sua realidade. Você não olha para o que você passa, para como é a realidade na sua casa. Porque na rede social, principalmente, a gente só mostra aquela fração da nossa vida onde a gente acha interessante. A gente não compartilha tudo que a gente tem para compartilhar, a gente filtra tudo. Nós mesmos só compartilhamos aquilo que nós achamos legal, aquilo que nós gostamos, um passeio legal que a gente faz, um jantar legal que a gente vai comer. A gente compartilha esse tipo de coisa. E por que que a gente acha que as pessoas que a gente acompanha também não são iguais? Vez ou outra a gente vê uma coisa ou outra da rotina verdadeira, de como funciona, mas no real, no geral, a galera não mostra o que é realmente. Não mostra realmente a rotina dela, como é as pessoas que trabalham para ela, porque é isso. E aí, quando você se compara a esse tipo de coisa, você vai se frustrar, você vai se sentir desmotivado, você vai se sentir desanimada. E nos casos mais extremos, entrar em uma ansiedade, entrar em uma depressão. Por quê? Porque você fica comparando a sua vida a outra pessoa que você não sabe se aquilo ali que ela tá te mostrando é verdade. Você compara a sua realidade, a sua rotina, aquilo ali que você tem, você compara com uma outra realidade que é completamente fora da sua realidade. É completamente fora do que você vive. E trazendo isso para os negócios, é a mesma coisa. Quando você vê ali uma loja no Instagram, onde tem milhões de seguidores, muitos seguidores, você vê ali ela postando as vendas, postando, fazendo um monte de coisa, e aí você olha para sua loja que tem ali 200 seguidores, 300 seguidores, e você não consegue vender todos os dias, você não consegue ter uma constância de conteúdo, porque a sua rotina é muito corrida, você tem muita coisa para fazer, porque além de empreender, você tem a sua casa, você tem as coisas que você tem para fazer fora, você tem uma vida, uma rotina. Então, quando você compara isso, quando você compara a sua vida com essa realidade, você só vai se fazer mal. E isso é muito ruim.
Isso é muito ruim porque você não tem condições e não tem como você saber qual é a realidade daquela pessoa, como é a vida dela, como ela qual as pessoas que trabalham para ela, como funciona a dinâmica dela. E, novamente, a pessoa só mostra ali uma fração do que é a vida dela. Ela não te mostra ali a realidade do que é profundamente. Ela não te mostra ali como é o no bastidor. Porque a grande realidade é que o único bastidor que você conhece de verdade é o seu. Só você conhece o seu bastidor. Do mesmo jeito é aquela pessoa. Você vê o que ela quer que você veja, mas o bastidor dela, as dificuldades que ela enfrenta, as lutas que ela enfrenta, a noite de sono que ela perde, você não sabe. Porque a gente quer ter uma empresa muito grande, a gente quer ter um negócio muito grande, onde a gente tem condições de enriquecer com aquele negócio, o que é muito genuíno, o que é uma verdade para todo mundo, mas a gente não sabe qual é o preço que aquela pessoa que chegou lá paga. E aí a gente compara o nosso início com o palco da outra pessoa que já tem, sei lá, 10 anos que faz aquilo. E aí a gente quer comparar esse tipo de coisa. E esse é o pior tipo de coisa que você pode se comparar. Isso faz mal pra você. Esse é o pior tipo de coisa que você pode fazer com você. A gente fala tanto sobre ser gentil com as outras pessoas, sobre ter empatia, sobre, sabe, ser generoso, mas com a gente faz esse tipo de coisa, a gente faz esse tipo de comparação. A gente não é gentil com nós mesmos. A gente olha pra gente e fala assim, ó, sua vida tá toda errada, porque você não tem esse carro, você não tem essa casa, você não tem esse corpo, você não tem esse marido, você não tem esses filhos, você não, sabe? Você olha pra vida da outra pessoa e projeta naquilo algo que você não consegue alcançar e você nunca vai alcançar, mas você se esquece de olhar para quem você é, de olhar para o seu bastidor e de olhar o que você precisa fazer para alcançar as suas metas. E aí, nessa questão da comparação, dessa comparação, você acaba criando metas que não são para você, para agradar pessoas que você nem conhece. E na grande maioria das vezes você faz um monte de coisa que você não gosta, só para tentar alcançar um nível que você acha que é o nível que você quer. Então, essa falta de clareza faz a gente se comparar, faz a gente olhar para o outro e achar que a vida do outro é muito melhor que a nossa, faz a gente querer ter aquela vida sem saber qual é a dificuldade daquela pessoa. Então, essa é a parte da comparação ruim. Mas também existe um lado bom da comparação. E esse é o lado que eu gosto sempre de falar sobre isso. Porque você só tem como medir o seu progresso, o seu avanço, quando você olha para uma pessoa que já alcançou aquilo que você deseja, aquilo que você almeja. Mas esse tipo de comparação é um tipo de comparação no sentido de, tá, aquela pessoa, ela alcançou uma frequência, uma constância, ela tem uma loja que vende, ela tem funcionários, ela tem um processo operacional ali muito bom. Então, o que eu preciso analisar daquilo para trazer para minha realidade? Como eu consigo pegar aquilo e fazer o meu modelo, o meu formato, o que funciona para mim? E comparar isso. Se você tá avançando, se você tá conseguindo melhorar os seus processos, se você tá conseguindo melhorar suas vendas, se você tá conseguindo melhorar a sua produção de conteúdo, se você tá conseguindo evoluir apenas olhando para um objetivo que você traçou para você, você com certeza tem uma comparação saudável. Porque é muito saudável a gente se comparar. Porque senão você sempre vai ficar parado no mesmo lugar. Se você não olha para uma pessoa, vê nela uma inspiração para você alcançar um lugar, você nunca vai sair do lugar. Porque vai estar sempre muito bom. Ou você vai entrar naquela outra comparação, que é a comparação ruim. Do tipo, a pessoa tem o que eu quero, tem o que eu quero, tem o que eu sonho, a pessoa tem aquilo e eu nunca vou ter. Então, se você tem esse olhar para comparação, se você tem esse olhar de tipo, eu quero viver aquilo, então o que eu preciso fazer para chegar o mais próximo possível? O que eu preciso fazer para ter aquele modelo daquele jeito, mas dentro da minha realidade, dentro das minhas condições, dentro do que eu posso fazer, dentro do que eu tenho, dentro do que eu sou. Porque isso sim faz a gente evoluir. A minha opinião, de verdade, sobre a comparação, é que por muito tempo a comparação foi uma doença na minha vida.
eu olhava para todas as pessoas e achava que elas sabiam muito mais do que eu, que elas eram muito mais inteligentes do que eu, que elas eram muito mais gostáveis do que eu, que elas eram muito mais bonitas do que eu, que o conteúdo delas alcançava mais pessoas porque elas tinham alguém que indicasse o conteúdo delas, ou então porque elas eram muito legal e eu era muito chata. Enfim, eu sempre comparava a minha vida com a das outras pessoas num sentido muito ruim. Num sentido onde eu me diminuía. Eu sempre estava ali nessa comparação me diminuindo. Olhando para mim com desdenho, com até, sabe, com raiva por não ser daquele tipo. E essa comparação era assim, era o nível de comparação até chegar o nível de querer ser outra pessoa. De transformar a minha personalidade em uma outra personalidade completamente diferente da que eu era, da quem eu sou, para poder agradar as outras pessoas, para poder ser essa pessoa gostável, ou para poder ser essa pessoa que tinha sucesso. Porque se fulano tá fazendo desse jeito e ela é dessa personalidade, eu vou fazer o mesmo que ela tá fazendo, eu vou ter essa personalidade para alcançar essas pessoas. Essa era a minha cabeça de comparação. Uma comparação que só me adoeceu, que me deixou cada vez com menos confiança, com menos autoestima, uma comparação que foi completamente tóxica para minha vida. Hoje eu olho para isso e entendo e consigo ver essa diferença de que não adianta você se comparar com outra pessoa nesse sentido. Porque a pessoa sempre vai ter algo que é dela. Eu sempre vou ter algo que é meu. E eu só posso ter algo parecido com aquela pessoa com quem eu me inspiro se eu fizer o meu trabalho, se eu fizer o meu processo, se for pra mim interessante e se fizer sentido pra mim. E aí, comparando com isso, hoje eu tenho muitas pessoas que são inspirações pra mim e que eu comparo o meu progresso com o delas. Eu olho pra uma pessoa e falo assim, ó, essa pessoa alcançou X números de seguidores, ela tem X constância nas redes sociais, ela tem X quantidade de vídeos, ela tem X autoridade, ela tem X produtos. É isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu quero? Beleza. O que ela faz? Qual é o processo que ela faz? Ah, tá. É isso, isso, isso. Qual é a minha meta agora? Sem olhar pra ela, sem olhar pra outra pessoa, sem olhar pra ninguém. Qual é a minha meta? O que eu quero? Ter essa clareza do que você quer é o que vai fazer com que a sua comparação não seja uma comparação que vai te adoecer, que não seja essa comparação tóxica. Porque quando você sabe o que você quer, quais são as suas metas para sua vida e porque você quer e não porque é algo que você deveria querer, isso te ajuda a não querer ser outra pessoa, não querer a vida da outra pessoa, a não ter aquela inveja do tipo, ai, nossa, queria muito aquilo e eu tô com raiva de você porque você tem. Não, quando você sabe quais são as suas batalhas, o que você precisa fazer para chegar ali, próximo àquilo, ou mais do que aquilo, ou igual àquilo, independente, isso tudo vai depender do seu esforço e do quanto você tem de dedicação, e é claro, das pessoas com que você vai se relacionar, das pessoas que você vai conhecer. Então, tudo isso vai depender. Mas eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o meu porquê. Eu sei o porquê eu quero o que eu quero. Mas eu sei disso porque é o que eu quero e não porque é algo que eu deveria querer. É algo que é o meu porquê, é o meu motivo. Então, eu tenho o meu motivo. Eu olho para a pessoa como uma inspiração, aquela ali é a inspiração. Eu quero chegar nesse nível. Eu quero fazer essas coisas. Eu acho que essa é a vida com que se encaixa mais com aquilo que eu sonho, com aquilo que eu quero e com aquilo que para mim é uma definição de sucesso. É esse o tipo de vida que eu quero ter. Então, eu preciso seguir uma linha do que eu percebo que para ela funcionou, mas não funcionou no sentido de, ela fez isso, 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 eu vou fazer igualzinho. Não. Funcionou no sentido de, tem que ter habilidades que eu ainda não tenho, então eu preciso adquirir. Tem que ter um contato que eu ainda não tenho, então eu preciso encontrar esse contato. Tem que ter, sabe? Essas coisas. Não coisas do tipo, o que eu preciso fazer? Eu vou seguir o passo a passo dela, vou copiar todo o conteúdo dela, vou copiar tudo que ela tem falando, tudo que ela tá fazendo, o jeito que ela tá fazendo. Não é isso. Então é aquela comparação do tipo, essa é a vida mais parecida com a vida que eu quero ter.
ela alcançou um status e uma definição que para mim é uma definição de sucesso. Pode ser que para essa pessoa que eu tô me inspirando nem seja. Sabe, pode ser que para essa pessoa a definição de sucesso dela ainda tá lá na frente, mas para mim, o que eu me inspiro nela, o que eu vejo que ela tem de muito legal, para mim já é uma definição de sucesso. Então, eu vou fazer o que for necessário para que dentro da minha realidade, dentro do que eu posso fazer, dentro da minha personalidade, eu construa aquilo que tenha mais a ver comigo, com a minha definição de sucesso, com a minha definição de vida perfeita. E eu sei, perfeito não existe, mas para mim existe uma definição onde se assemelha a isso. Então, eu sei o que eu preciso fazer e eu vou fazer o que eu preciso fazer. Então, para resumir, existe sim a comparação que é tóxica, a comparação que é ruim, a comparação que vai só te adoecer. E quanto mais você se comparar dessa maneira, mais vai ser ruim para você. Mas existe também a comparação que te motiva, que faz você sair do lugar, a comparação que mede o seu progresso, que mede o que você tá fazendo e para onde você tá indo. E por fim, saiba identificar o tipo de comparação que você precisa ter para alcançar aquilo que você quer. Porque senão você só vai entrar num lugar de comparação tóxica, onde vai só te diminuir, te desanimar e fazer com que você não se sinta suficiente nunca. E não é isso. Não é isso que a gente quer. A gente quer ter autoconfiança suficiente para saber que o que a gente quer, a gente vai alcançar pelos nossos próprios esforços, pelos nossos méritos próprios. Então, esse foi o tema de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu espero que tenha falado com você. Eu espero que tenha sido claro e que tenha te trazido uma mensagem. Porque essa mensagem fala muito comigo. Por muitas vezes ter sido essa pessoa de se comparar e de ficar triste e de se magoar e de ficar paralisada e de achar que eu nunca era o suficiente. Até o dia que eu entendi que muito mais importante do que focar em comparar o que o outro tem, eu precisava focar em comparar em quem eu era, o que eu queria, o que eu precisava, quais habilidades eram necessárias para alcançar aquilo que eu queria. Então, essa comparação ela só foi realmente efetiva quando eu entendi isso. E eu espero que você entenda.